Bem, gravando a aula para o terceiro ano, a aula está sendo gravada no dia 1º de junho, início do mês de junho, aí já meio do ano, 2021. Estou gravando essa aula aqui para o terceiro ano A, vespertino, terceiro ano B, noturno. Quem primeiro assistirá esse vídeo vai ser o primeiro B, na sequência do C, e depois do terceiro A, na quinta-feira, amanhã, no dia 2. Gente, a gente está em fase de. Essa semana a gente está concluindo a trilha 2. Trilha 2, não, desculpa. A trilha 5, que é a primeira trilha do caderno 2, caderno de atividades, né? É o caderno de aprendizagem aí do governo do estado, que a gente está se pautando mais ou menos por ele, né? Ele está sendo um suporte muito bom aí para a gente conduzir o nosso trabalho aí, nossos conteúdos. A gente, então, está fechando essa semana ele. A atividade vai estar lá no Classroom e também no dia da aula de vocês, eu vou postar também no próprio WhatsApp. Mas a atividade que vai estar sendo proposta lá no Classroom, vocês têm que postar no Classroom. Se não sabe postar, guarda, deixa no caderno até aprender a postar. Eu devo estar trabalhando essa semana ainda, mas no início da semana que vem, um tutorial de algo bem simples e prático, instruindo aqueles alunos que ainda estão com dificuldade de postar atividade no Classroom. Principalmente aquela atividade que você fez em seu caderno. Tem gente ainda com essa dificuldade. Postar a atividade no lugar da atividade no Classroom, não é postar lá no mural, porque quando vocês postam no mural, todo mundo tem acesso à sua atividade. Quando você posta a atividade no lugar de sua atividade, ela fica disponível tão somente para o professor e ainda marca que você está ok com aquela atividade, que aquela atividade foi entregue por você, tá? Gente, essa aula aqui é uma continuação da aula anterior. É uma continuação da aula anterior que a gente falou de movimentos sociais, que é a proposta da trilha. E aí eu fiz um comentário geral sobre isso com vocês e fiz também uma leitura, eu fiz um apanhado histórico de muito en passant, assim, muito geral, por cima, sobre os direitos civis, políticos e sociais, que eu expliquei na aula anterior, que estão diretamente relacionados aos movimentos sociais, porque a visão sociológica sobre a atitude de tudo dentro de uma sociedade é que esse direito é uma conquista civilizatória, ou seja, é um ganho da civilização. Geralmente, esses ganhos da civilização vêm por meio de clamores coletivos, e muitas vezes, por trás e na frente desses clamores coletivos, estão os movimentos sociais tão organizados para que se reclame esses direitos para determinados grupos, para as comunidades, para as minorias. A gente nós também uma leitura curada, texto 1 da trilha 2, da trilha 5 do caderno 2. Hoje, então, eu vou pontuar melhor essa questão aqui dos direitos com vocês. Eu achei um textinho bom, eu estou compartilhando aqui da tela aqui do meu celular. Espera aí que sumiu aqui, só um minutinho. Eu acho que tem que ficar mexendo aqui para... Só um minutinho que a gente já resolve isso para dar continuidade. Eu vou compartilhar novamente a tela, tá? Iniciar compartilhamento e vou ficar mexendo na tela para ela não sumir, porque eu estou compartilhando aqui pelo celular. Vai voltar aqui a imagem e eu vou ter cuidado para não deixar vocês, tá? Isso aqui já voltou, agora eu vou colocar onde interessa.
que é aqui, direitos civis, políticos e sociais, e vou sempre dando uma mexidinha nela aqui, ó, para não ter risco ela sumir, tá? Direitos civis, políticos e sociais. Tendo feito essa introdução, e eu toquei nisso no anterior, eu achei aqui, ó, tá aí, ó, a barra do endereço, o texto que eu tô para dar uma comentada com vocês, e deixar isso bem organizadinho na cabeça de vocês. Isso cai demais no Enem, na parte de sociologia lá que é cobrada no Enem, cai demais. Saber distinguir a diferença de um direito civil para um direito político para um direito social. Eu falei na aula anterior de uma forma, né, bem genérica, pontual, e agora eu vou tentar fazer essa exposição aqui com maior precisão. Aí tem aqui, neste artigo, vamos estudar o surgimento do avanço dos direitos humanos, que se organizaram em 3 grupos distintos: direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Ou seja, todos esses direitos aí fazem parte de uma conquista civilizatória e dos direitos maiores que regem a civilização, que são os direitos voltados para os seres humanos, que nós conhecemos como direitos humanos. Aqui fala um pouquinho, tem uma propagandazinha, mas não tem problema. Fala dentro que a implantação desses direitos sociais teve início lá no século XVII, que quem estudou história, de repente até comigo mesmo, deve lembrar que o século XVII, final do século XVII, início do século e todo o século XVIII, a bem dizer, é chamado período aí das revoluções. Tem um historiador muito bom chamado Eric Hobsbawm, que chama essa época de a Era das Revoluções, que foi um momento na história em que houve muito reboliço na sociedade devido às transformações que vieram por conta veio a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, foi revolução para tudo que impactou na forma da sociedade se organizar, na forma da sociedade pensar, a concepção de indivíduo, de cidadão, tudo isso, a própria noção de cidadania vai partir daí dessas revoluções, que antes não havia muito bem esse conceito trabalhado. Então, as revoluções, quando a gente faz revolução, as revoluções partem de movimentos sociais por trás. São os movimentos sociais, né, que encabeçam essas revoluções. Quando a gente fala de revolução, é o quê? É uma transformação de uma forma muito forte, muito abrupta na sociedade, que muda as estruturas. Quando uma sociedade passa por uma revolução, ela muda significativamente. Tá aqui, estou no trava-língua aqui, desculpa, a língua está embolando. Mas ela muda sensivelmente sua forma de se organizar e das pessoas viverem, das pessoas pensarem e das pessoas se comportarem. E nas pessoas lidam umas com as outras, como elas lidam com o Estado, com as leis, com as regras. Tudo isso é transformado. Então, essas revoluções aqui desse período responsáveis aí para o surgimento desses direitos. Aí tem aqui, ó. Um dos passos decisivos dos direitos foi dado pelo movimento operário, que se estendeu ao alcance dos direitos políticos e sociais à categoria dos trabalhadores, caracterizando-se por apresentar demandas específicas e por buscar novos rumos na luta pela ampliação da cidadania. Com a Revolução, os operários das fábricas, que naquele primeiro momento da Revolução Industrial passavam por ação de penúria, porque tinham situações de trabalho bem graves, bem difíceis, trabalhavam demais, ganhavam de menos, sofriam muito dentro das fábricas, que eram ambientes insalubres, não eram ambientes bons para a saúde, eram ambientes perigosos, né? A coisa da periculosidade, às vezes até para no manejo das máquinas muito pesadas, essas primeiras máquinas,
Hoje em dia, a gente tem toda uma ideia de direito do trabalho e de segurança no trabalho, que também é uma conquista civilizatória. Nesse tempo, não. A pessoa entrava, ela estava ali, a máquina lá de fazer tecido do operário, ele ali ele era dispensado, ele não ganhava nenhuma indenização e já era substituído por outro trabalhador que estava ali só na fila ali, desempregado, aguardando uma oportunidade de trabalho para ganhar qualquer coisa, às vezes ganhar até menos do que aquele que ali estava, né? Então, esse era o quadro da classe trabalhadora no século XVIII e século XIX também, da Revolução Industrial para cá, e isso fez com que os trabalhadores, e aí muitas coisas aconteceram, não vou entrar nisso, deixar para as aulas aí de história, mas foram organizados aí os sindicatos, lembra aí do Marx, que vai aparecer com eles aí no início do século XIX, e vão escrever um documento chamado Manifesto Comunista, que vai conclamar, ou seja, vai chamar todos os trabalhadores às fábricas para poderem se organizar e, por meio disso, promoverem uma revolução de uma sociedade mais justa, de menos exploração. Então, sempre esses movimentos sociais estão por trás os direitos humanos e suas de atuação. Se, por um lado, identificamos cada um dos direitos humanos por outro, é preciso saber o que são e quais seus principais objetivos. E aqui traz uma caracterização bem interessante para a gente arrumar a cabeça da gente quanto a isso. Vamos ver. Os direitos civis, né? Uma das classificações dos humanos são os direitos civis. Ao falarmos de direitos civis, é importante saber que eles estão associados à integridade individual. É um direito que está bem direcionado para o indivíduo, sendo até redundante aqui. Assim como as liberdades civis, essenciais para que todo cidadão usufrua do direito à vida e dos demais direitos naturais originalmente defendidos por John Locke. Os direitos naturais entram aí. John Locke foi uma figura lá um inglês que no período aí do auge da Revolução Industrial, ele foi um árduo defensor do liberalismo, que eram as ideias que defendem o capitalismo, o direito de liberdade de comércio, mas ele trouxe também uma discussão sobre os direitos do sujeito, do indivíduo, nesse processo todo. E dizia que havia direitos naturais, ou seja, direitos que já nascem com o indivíduo. Que direitos são esses? Esses direitos naturais seriam o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, liberdade, vida, propriedade. A liberdade, aqui vem, além do direito à liberdade individual, há muitos outros, como o de ir e vir, né, o da liberdade religiosa, o da privacidade, o direito à propriedade, etc., que estão aí na gama dos direitos naturais. Né? O direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. São esses quatro, os direitos naturais de Locke, que são direitos que, quando fala naturais, por que naturais? Porque são da natureza do indivíduo. Na concepção desse grande teórico, os indivíduos, os seres humanos, já nascem detentores, possuindo naturalmente esses direitos. Já nascem com esses direitos. Cabe ao Estado garantir a defesa e a plenitude desses direitos para que eles possam, de fato, suceder dos indivíduos. Os direitos políticos, que é outra classificação. Direito político está muito direcionado aqui à questão da cidadania, o direito de voto, a de cidadania. O texto aqui fala, junto com os direitos civis, são importantes para garantir a participação cidadã na sociedade e no governo, impedindo excessos por parte do poder. Aí, inclusive, eu lembrei aqui da
aula anterior, em que eu falei que o cidadão ele possui direitos e deveres. Ele tem o direito de livre expressão, o direito de voto, de poder expressar livremente suas ideias, etc, etc. Entretanto, hoje em dia se faz muita confusão, porque acha que esse direito da liberdade individual, né, o direito de ação, não é direito político, não, o direito de expressão do indivíduo, de expor suas ideias, ele pode também se esbarrar em outros direitos, ou seja, esses direitos não onde eles não sufocam outros direitos e de outras pessoas, de outros grupos de indivíduos. Por exemplo, você tem o direito de pensar como você quiser, tudo bem, mas você não tem o direito de sair pregando ódio, violência, ideias machistas, racistas, que vão diminuir negros, mulheres, pessoas pela classe social, pobres, estrangeiros, né, que são a coisa da xenofobia, de você apontar o estrangeiro, a pessoa de outro lugar, como um inimigo. Então, o direito à liberdade, ele tem que ser muito bem tratado, com muito cuidado, porque termina um direito onde começa outro direito. Em termos de indivíduo, seu direito acaba onde começa o direito do outro, né? Voltando ao direito político, dentre os direitos políticos, aqui vou subir, o mais visível e conhecido é o direito ao voto, mas ele não é o único direito político. Tão importante quanto esse são os direitos à livre organização, você poder organizar um grupo para reivindicar alguma coisa na sociedade, desde que de forma ordeira, respeitosa, né, não violenta. Tão importantes quanto estes são os direitos à livre organização política e à liberdade de expressão, que eu já comentei aqui. Temos também os direitos sociais. Por fim, temos os direitos sociais, muitas vezes confundidos com os direitos políticos. Vamos diferenciar aí. Os direitos políticos eles estão diretamente ligados, vinculados à vida política. Quando a gente fala de vida política, não quer dizer só vida partidária, não. É quando você se mete na organização de sua sociedade, naquilo que toca na vida de todo mundo. Isso é vida política. Não é só você ser um prefeito, um vereador e você dar o voto lá, não. Quando você cria um grupo de pessoas para reivindicar numa prefeitura que asfalta em seu bairro, você está exercendo um direito político. Então, até a gente vai diferenciar direitos políticos e sociais, que são muito confundidos. Vamos ver o que diz aqui o texto. São coletivo os direitos sociais, procurando igualar as condições de vida dos cidadãos que compõem a sociedade, visando a uma melhor fruição. Cadê? Desculpa. Eu fui olhar para outra tela aqui. Aqui. Visando uma melhor distribuição de renda para garantir maior igualdade e harmonia. É todo, depois eu comento. Assim, dentre os direitos sociais, os mais conhecidos são o direito à educação, ao trabalho, à remuneração, dignos à saúde, toda competência do poder público, federal, estadual, municipal, cuja legislação visa atender às exigências dos cidadãos que, em contrapartida, devem se comprometer e preservá-los. É importante reforçar que cada um dos direitos funciona com relativa autonomia em relação aos demais. Ou seja, são distintos e têm certa autonomia, independência relativa, não é uma independência absoluta. Ainda que haja uma relação direta entre eles. Se, por um lado, os direitos políticos e sociais acabam por se confundir, por outro, os direitos civis exercem influência significativa sobre esses dois. Ou seja, para você ter direito político e social, você tem que ter o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade de expressão. E aí vai.
Os direitos sociais, por exemplo, dá um exemplo para diferenciar. Você tem que ter os direitos sociais assegurados para exercer os direitos políticos. Por exemplo, o direito a ter segurança alimentar, que é uma coisa que se fala muito, vão se familiarizando aí com o termo segurança alimentar, que é um termo que utilizamos hoje para dizer do direito constitucional, diga-se de passagem, de todo indivíduo ter um mínimo de proteína, de calorias, etc., carboidrato, né, de calorias, de alimento, para poder viver de forma digna e saudável. Se você não tem esse direito assegurado a se alimentar, a comer, como é que você vai fazer passeata política de estômago vazio? Às vezes faz também. Mas para você exercer a cidadania, no sentido, por exemplo, de cumprir as leis e defender as leis e exigir seus direitos, mas você não tem escolaridade, você não sabe nem quais são seus direitos, então o direito social da educação, ele calça o direito político também. Você só pode exercer plenamente seus direitos políticos, você tem segurança alimentar, né? Tá com a barriguinha forradinha, você tem uma educação para ter ciência, ou seja, já conhecimento de quais são os seus direitos e deveres naquela sociedade, para você poder enxergar e saber quando um político não está cumprindo o seu dever, está para interesse pessoal próprio, sendo que ele foi eleito para o interesse coletivo e não para o pessoal. Então, fica aqui essa dica, tá? Para vocês aqui. Eu vou colocar agora vou entrar aqui no meu Drive, vou colocar aqui agora, vou ler os dois textos da trilha aqui, que a gente não leu e não comentou, para a gente fechar a nossa aula. Segundo ano, aqui, que é o só um minutinho. Unidade 2, segunda série aqui. Então eu vou baixar aqui, ó, o caderno bonitão aí para vocês. Olha o caderno de sociologia, ó, segunda série. Aí aqui a parte dos créditos todos, mensagem à comunidade escolar. Unidade 2 aqui fala dos objetivos aqui da trilha. Já vimos isso, não vou repetir para a gente ir direto para o que interessa em nossa aula. Aqui. Ok, trilha 5. Aí, movimentos sociais, isso aqui a gente já tratou, botando o pé na estrada, vocês já fizeram essa atividade, já foi comentado com vocês na aula anterior, aqui no YouTube, no meu canal, que é o canal Professor Gabriel Azevedo Costa Lima. Quem não se inscreveu, inscreva, e está lá também no Class. Também está lá no Class, tá? Lendo as paisagens da trilha, explorando a trilha. Essa parte aqui já foi visto com vocês. O texto 1, vamos direto aqui para o texto 2 da trilha. E é bom que eu vou ler pela tela do computador aqui, que eu estou subindo aqui pelo celular, mas pela tela do computador melhor, e o professor Gabriel, nos seus bem vividos 44 anos, já está precisando de lentes e descanso das vistas, né? Ler de melhor aqui. Vamos lá. Texto. O que dizem os teóricos sobre os movimentos sociais? Existem autores que identificam nos movimentos sociais duas formas distintas. Para autores como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, os movimentos sociais são menos racionais.
que sujeitos aglomeram-se voluntariamente, se juntam, né? Falar aglomerar, hoje a gente chega a arrepia, lembra aí do corona, mas a gente hoje pode aglomerar nas redes, voluntariamente, ou seja, de livre vontade, em torno de uma causa ou ideia comum, para mudar um paradigma, ou seja, uma forma de ser aquilo, de se agir sobre aquilo, ou defender um direito, como já dito acima, como Lebum, Tarde e Ortega y Gasset, eu acho que fala Gasset, viu? Essa pronúncia aí. Não é um autor que eu já li assim, en passant, os outros já são mais conhecidos por mim. Enxergo na manifestação popular a irrupção, o que é a irrupção? Quando a coisa detona, explode, da irracionalidade. Às vezes, ou seja, esses autores aí, Le Bon especificamente, hoje eu estava falando com os professores numa curiosamente, uma coincidência, né? Uma sincronicidade aqui, que o Jung falava, da psicologia das massas, ele fala que a massa é irracional. Ou seja, que as pessoas, quando tem muita gente reunida para fazer alguma coisa, geralmente o que impera não é a emoção, é algo irracional e por isso é extremamente perigoso, uma espécie de rompimento da ordem estabelecida. Claro que esses autores aí são extremamente questionados hoje pelos teóricos dos movimentos sociais. E é um tipo de ideia, de ideologia, vamos chamar assim, aí, que meio que marginaliza os movimentos sociais. Ó, se vem do povo, não presta, é algo irracional. Joga fora. Isso é perigoso, isso não pode ser levado, isso tem que ser reprimido. Norberto Bobbio, grande cientista político aqui, o Norberto Bobbio, o dicionário de política clarifica, ou seja, ele esclarece que os movimentos sociais constituem tentativas fundadas num conjunto de valores comuns a definir as normas de ação social e a influir nos seus resultados. Ou seja, ele está falando justamente o contrário do que aqueles autores lá estão dizendo. Os movimentos sociais, geralmente, eles partem de uma noção clara do que quer ser feito e do que quer ser conquistado com eles. Não é uma coisa que, claro, que pode acontecer em manifestações de rua, por exemplo, algum momento de tensão, e haver violência, repressão policial, e o povo também exceder, isso pode acontecer. Mas você taxar, dizer que os movimentos sociais eles são irracionais e que devem ser reprimidos, isso aí é puro fascismo, né, gente? Eu digo isso aqui sem medo disso. Isso quer dizer que os grupos que se organizam, né, o que Bobbio falou, em torno de um conjunto de ideias ou reivindicações, ao se aglomerarem na forma de comparação, são entendidos como os que compõem os movimentos sociais. Eu já troquei em miúdos isso para o que interessa entender aqui. Aqui tem uma atividade que, inclusive, vocês vão responder ela, já está lá no Class, vou postar também na hora da aula, de cada turma aqui, no caso. O terceiro texto fala aqui do MST. Vamos ver o que ele tem aqui. E é o último texto para a gente fechar a trilha aqui. Movimentos de classe, MST. O que é um movimento de classe? Que organiza para reivindicar direitos para a sua classe. MST, Movimento Sem Terra, são aquelas pessoas que querem ter um pedaço de terra para produzir. Em tese é isso. Em tese é isso. Acontece também os desvios, tem hora, gente que existem também os oportunistas de movimento, mas é um movimento que se tornou um dos principais movimentos populares do mundo. É o movimento sem terra. Já conseguiu muita coisa. Coisas também já por meio de gente oportunista, já também, mas isso é um outro assunto. Mas vamos dizer, mas é um movimento importantíssimo e que tem que ser um movimento social, principalmente no Brasil, a gente não pode pular um movimento sem terra. Exemplo de localidade da social
Brasil com movimentos como o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tem o Boulos lá em São Paulo, que é um dos líderes desse. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como Movimento do Sem Terra. O Brasil é um país que, ao contrário dos países desenvolvidos, nunca produziu uma eficaz reforma agrária. O que é reforma agrária? É a justa das terras para que as pessoas possam produzir. Desde o início de nossa história aqui como nação, até mesmo quando a gente começa como colônia, e o Brasil foi lá dividido nas capitanias hereditárias, sempre imperou aqui no Brasil latifúndio. O que é o latifúndio? São vastas territórios, né, porções de terra muito grandes que ficaram na posse de poucas pessoas, pouca gente com muita terra. Esse sempre foi a estrutura básica área aqui no Brasil, a estrutura básica e socioeconômica da questão das terras aqui no Brasil, é o latifúndio. Extensões grandes de terra em posse de uma classe minoritária, ou seja, um grupo muito pequeno de pessoas na terra no Brasil. E temos hoje até na política um grupo que é chamado no Congresso, tanto no Senado como no Congresso dos Deputados, chamado de bancada ruralista, que representam aí esses grandes empresários aí do agronegócio no Brasil e que eles são dessa classe aí de latifundiários brasileiros. O número de pessoas que não têm acesso à terra para o trabalho rural ou não têm direito à moradia garantida é gigantesco no Brasil, o que torna a pauta, ou seja, a reivindicação o que eles estão discutindo e lutando desses movimentos, uma questão emergente por aqui, ou seja, uma questão que ainda não resolvemos, ela é muito atual, continua sendo atual e sem solução ainda da forma como deveria. Nesse sentido, tendo em vista as demandas específicas do nosso país, criaram-se movimentos organizados para lutar-se pelas demandas que nosso povo enfrenta. Então, aqui é o texto do Movimento Sem Terra. Vou ler aqui rapidinho o último texto, que é o das ONGs, as organizações não governamentais. O pessoal do terceiro ano C, terceiro ano A e B, não, viu muito sobre isso comigo. Quem não viu, procure aí assistir vídeos no YouTube que aprofundem a questão das ONGs, TV Futura, TV Escola, Canal Futura, tem vídeos muito bons falando de ONGs, que é importante para vocês. Vou aproveitar e vou sinalar aqui para vocês que o simulado que vai ser do dia 14 a 18, se não me engano, mas depois vocês vão ter certeza disso. Eu estou falando aqui meio. Eu acho que é 14, 15, 16, 17. Semana 14 a 18. Vocês vão passar um roteiro de aulas para você assistirem, textos para lerem, de materiais voltados diretamente para o simulado. Não vai para vocês estudarem de forma assíncrona e tirar as dúvidas com o professor se tiver dúvida. Então, aluno nenhum vai cair no simulado, aquele tanto de coisa que o professor não falou, não trabalhou. Então, a gente está com essa preocupação. E uma coisa aqui que eu já sinalizo que é importante vocês estudarem é sobre ONGs, viu? As ONGs, organizações não governamentais, ou Estado da sociedade civil, que não está vinculada nem ao Exército, nem diretamente ao Estado. São organizações formadas pela sociedade civil sem fins lucrativos e que tem como missão a redução de algum problema da sociedade, seja ele econômico, não sei se já virem aí das favelas, né, para ajudar a comunidade de favela, o Greenpeace lá que
tem uma pauta de reivindicação ambiental, de preservação do meio ambiente, né? São exemplos aí de ONGs para vocês. Econômico racial, né? Também tem movimentos aí que é para dar suporte à população afrodescendente ou indígena, ambiental, etc. Ou ainda a redes e melhorias e fica do poder público. Pois é, as ONGs também funcionam como instituições que ficam ali no pé do poder público, para o poder público cumprir a Constituição Federal e os devidos, e dar o suporte devido para que os direitos da sociedade sejam assistidos, né? Tá ali cobrando, ensinando para a sociedade, fazendo barulho. E com ações efetivas para ajudar em algumas pautas aí, seja essa pauta econômica, ambiental, racial. Então, as ONGs, elas são muito presentes aí nesses sentidos, tá? Só termina que esses sejam destinados para o fim e que se dedica à organização, não podendo ser repassada aos proprietários ou diretores da organização. Aí termina o texto, aí vem aqui dica. Gente, deixa eu falar, esse caderno aqui, lembrando que ele está postado no Classroom. Ele já está lá. Ah, eu não tenho cara, está lá no Classroom. Procura lá, que é muito interessante quando vocês estiverem fazendo a atividade, quando o caderno propõe, tem algum link ali de um assistir, algum texto para ler, e que não está no caderno, mas tem um link, é um material de muito rico e muito útil para vocês. Façam vista grossa. Às vezes o aluno, por preguiça, faz a coisa só o que está ali. Isso é a mentalidade de mediocridade. Ah, eu só estudo o que o professor fala, só o que está ali na minha frente, eu não procuro aprofundar nada. Aluno hoje, se quer realmente desenvolver, passar em bons cursos, concurso público, não pode ficar nessa mediocridade. Ele tem que ter esse movimento pessoal de, isso aqui não interessei nisso aqui, isso aqui não aprofunda tanto, procura alguma coisa aí, pergunta ao professor indicação para poder aprofundar naquilo. Então, essa é a dica aí para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido a aula, assistam, vai lá no Classroom, vê qual é a atividade da semana, dessa semana agora, de 31 de maio a 4 de junho. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, agora que chegou ao final, pode perguntar no grupo lá. Se não der tempo na aula, na outra aula também, quando o grupo aberto lá, pode fazer a pergunta de qualquer dúvida que ficou aqui, que eu não postando dúvida lá no momento de aula, seja nessa aula da semana ou na outra, eu não deixo ninguém sem resposta, tá bom? Fiquem com Deus. Até. Vou encerrar aqui nossa gravação, tá? Até logo a todos.